Episódio de hoje: Bereia, o povo que conferia nas Escrituras. A jornada do apóstolo Paulo avança pela Macedônia. Após deixar a cidade de Tessalônica, onde enfrentou perseguições intensas, ele e Silas seguem para um novo destino: Bereia. Era uma cidade menor, mais tranquila, cercada por colinas e campos férteis. À primeira vista, parecia apenas mais um ponto no mapa das viagens missionárias. Mas ali, algo especial aconteceria. Ao chegar, Paulo faz o que sempre fazia: vai à sinagoga. Mas desta vez, o que encontra surpreende até mesmo ele. Os bereanos não eram como os tessalonicenses, que reagiram com resistência e inveja. Não. Os bereanos eram diferentes, tinham um coração aberto, uma mente atenta e uma fé alicerçada na verdade. A Bíblia descreve assim: ora, estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Atos 17:11. Imagine essa cena: Paulo pregando sobre Jesus, o Messias prometido. E o povo não apenas ouvindo, mas abrindo os rolos das Escrituras, conferindo, comparando, buscando a verdade. Eles não aceitavam qualquer palavra sem discernimento. Eles queriam ter certeza, queriam a palavra viva, confirmando a pregação. E é justamente aí que Bereia se torna um exemplo para todos os tempos. Em uma geração cheia de vozes e opiniões, os bereanos nos ensinam que a verdadeira fé não é cega, é fundamentada. Eles não rejeitaram Paulo, mas também não o seguiram cegamente. Eles consultaram as Escrituras e foi nelas que encontraram a confirmação da mensagem de Cristo. Que exemplo poderoso! Que o nosso coração também seja como o dos bereanos, aberto, humilde e desejoso de conhecer a verdade pela palavra. A cada dia em Bereia, algo extraordinário acontecia. O povo não se contentava com ouvir uma pregação bonita. Eles voltavam para casa, abriam as Escrituras e conferiam se aquilo vinha mesmo de Deus. E o mais belo é que não faziam isso por desconfiança, mas por amor à verdade. Eles queriam ter certeza de que sua fé estava firmada na palavra, não em tradições, não em opiniões, não em discursos humanos. Enquanto muitos apenas ouvem e esquecem, os bereanos ouvem e confirmam. E essa é uma diferença que muda destinos. Porque quando você se alimenta da palavra todos os dias, sua fé deixa de ser superficial e se torna sólida, madura, inabalável. Paulo e Silas viram isso de perto. A cada reunião, mais pessoas crendo, mais corações sendo transformados. A cidade de Bereia se tornava um farol de luz no meio de um mundo de enganos. E talvez hoje, Deus esteja nos chamando a sermos crentes bereanos. Pessoas que não se deixam levar por qualquer voz, mas que voltam à Bíblia e dizem: Senhor, confirma em tua palavra se isso é verdade. Há poder em quem ama as Escrituras. Há sabedoria em quem busca nelas a direção. E há firmeza em quem decide viver pela verdade, mesmo quando o mundo diz o contrário. Mas, como sempre acontece quando a luz brilha, as trevas tentam apagar. A notícia de que Paulo estava pregando em Bereia chegou até Tessalônica, e os mesmos que o perseguiram lá vieram atrás dele aqui. Homens dominados pela inveja, pela raiva, incapazes de suportar o avanço do Evangelho. Eles não buscavam a verdade, buscavam apenas manter o controle. Enquanto os bereanos abriam as Escrituras, esses outros fechavam o coração. E isso nos ensina algo profundo. Quando alguém rejeita a palavra, não é por falta de provas, é por falta de disposição. A verdade de Deus é clara, mas só a enxerga quem deseja ver. Os bereanos mostraram que a fé e a razão podem andar juntas. Eles usaram a mente e o coração. Examinaram, questionaram, compararam e creram. Mas os que vieram de Tessalônica escolheram o caminho da cegueira. Queriam silenciar Paulo, calar o Evangelho, sufocar a luz. E é assim até hoje.
Em cada geração, há os que examinam as Escrituras e os que as ignoram. Há os que amam a verdade e há os que temem ser confrontados por ela. Paulo precisou deixar Bereia, levado às pressas por causa da perseguição. Mas o mais bonito é que a palavra ficou. Os bereanos continuaram firmes, reunindo-se, orando e estudando as Escrituras. A perseguição não apagou a fé, apenas a purificou. Quando a palavra de Deus entra em um coração, nada continua igual. E em Bereia, essa transformação foi visível. Casas que antes estavam mergulhadas em dúvidas se tornaram lugares de oração. Famílias começaram a ler juntas as Escrituras. Homens e mulheres passaram a encontrar sentido na vida, não nas tradições, mas na verdade do Evangelho. A Bíblia diz que muitos deles creram, e entre eles havia pessoas de destaque, mulheres gregas nobres e homens respeitados da cidade. Isso mostra que a palavra não faz distinção. Ela entra em palácios e em barracos, fala com ricos e pobres e toca qualquer coração que se abre. Os bereanos descobriram algo precioso. Quem ama a palavra encontra direção para cada passo da vida. Quando tudo parece confuso, ela é o mapa. Quando tudo parece escuro, ela é a lâmpada. Quando tudo parece perdido, ela é o caminho que leva de volta à esperança. E talvez você precise ouvir isso hoje. Deus também quer transformar a sua casa, a sua cidade, o seu mundo. Mas tudo começa no seu coração, quando você se dispõe a abrir a Bíblia e deixar Deus falar com você. Essa foi a força que fez Bereia se tornar um exemplo de fé viva e verdadeira. E é essa mesma força que ainda hoje está mudando histórias, curando feridas e levantando quem já não tinha mais forças para continuar. Se essa mensagem falou com você, escreve aí nos comentários: Senhor, fala comigo através da tua palavra. Cada palavra sua ajuda o Evangelho a chegar a outros corações. O YouTube e o TikTok reconhecem quando há engajamento. E é isso que faz mais pessoas ouvirem sobre Jesus. A notícia da fé em Bereia se espalhou rápido, mas junto com a bênção veio também o ataque. Os inimigos de Paulo souberam que ele estava pregando ali e, movidos pela inveja, foram até Bereia para tentar silenciar a voz que anunciava a verdade. É impressionante como o inimigo sempre se levanta quando o evangelho começa a frutificar. Mas Paulo não recuou. Mesmo diante da ameaça, ele permaneceu firme, confiando que o Deus que o chamou também o protegeria. Os irmãos de Bereia, vendo o perigo, tomaram uma decisão sábia. Ajudaram Paulo a escapar, levando-o até o litoral e de lá enviando-o para Atenas. Mas note, eles não fugiram da fé, apenas protegeram o mensageiro. Essa atitude mostra que a coragem não é ausência de medo, mas é seguir confiando mesmo quando o medo tenta dominar. E Paulo, mesmo longe, sabia que o trabalho não havia sido em vão. A fé dos bereanos continuou firme. Eles provaram que o evangelho não depende de um pregador, mas da presença viva de Deus entre o povo. Essa parte da história nos lembra que a palavra não pode ser presa. Podem calar um homem, mas jamais calar a verdade. Podem tentar apagar o evangelho, mas ele sempre ressurge, mais forte, mais puro, mais vivo. E Paulo seguiria para Atenas, levando no coração o exemplo daqueles que amaram a palavra mais do que o conforto. O tempo passou, mas o testemunho dos bereanos atravessou séculos. Eles ficaram marcados na história como o povo que não aceitava qualquer palavra sem antes consultar as Escrituras. Em um mundo cheio de vozes e opiniões, Bereia se destacou por algo raro: discernimento. Eles não eram movidos pela emoção, mas pela verdade. Não se guiavam por boatos, mas pela palavra. E isso é uma lição poderosa para os nossos dias. Vivemos em tempos em que muitos falam em nome de Deus, mas poucos realmente o ouvem. Muitos pregam sucesso, mas esquecem o sacrifício. Muitos falam de fé,
mas ignoram a obediência. Os bereanos nos lembram que o verdadeiro seguidor de Cristo não é aquele que apenas ouve, mas aquele que confere, estuda e vive o que a Bíblia ensina. Esse é o legado espiritual que precisamos resgatar. Deus está procurando hoje corações bereanos, pessoas que examinam, que oram, que buscam entender o que o Espírito Santo está dizendo. A fé de Bereia nos ensina que a maturidade espiritual não vem de ouvir muito, mas de viver o que se ouve. E quando o Evangelho é vivido, ele transforma tudo ao redor. A história de Bereia é mais do que um relato bíblico. É um espelho para cada um de nós. Deus nos mostra, através deles, 3 verdades que jamais devemos esquecer. Primeira, a fé cresce quando é alimentada pela palavra. Não há crescimento espiritual sem leitura, sem meditação, sem tempo com Deus. Os bereanos não apenas ouviram, eles examinaram as Escrituras todos os dias. Segunda, a fé verdadeira não teme perguntas. Eles não tinham medo de investigar, de entender, de buscar respostas em Deus. Porque a fé que se aprofunda é a fé que se firma. Terceira, quando o coração se abre para a verdade, o Espírito Santo faz o impossível acontecer. Foi isso que transformou Bereia, e é isso que pode transformar a sua vida hoje. Talvez você esteja passando por dúvidas, crises, dores, mas Deus quer te lembrar. Volte à palavra. Ali está a força que você procura. Ali está o consolo que o mundo não pode dar. E quando a palavra entra, a confusão vai embora, o medo se cala e a paz de Cristo preenche tudo. O que começou em Bereia, uma pequena cidade da Macedônia, atravessou fronteiras e chegou até nós. O evangelho que ali floresceu não ficou preso ao tempo. Ele se espalhou como uma chama viva, acendendo corações em toda parte. Os bereanos não tinham templos luxuosos, não tinham redes sociais, microfones, nem iluminação moderna, mas tinham algo que o mundo não pode apagar: sede de conhecer a verdade. E foi isso que transformou a cidade. A fé deles inspirou outros. Os que ouviram, creram. Os que creram, pregaram. E assim o evangelho foi se espalhando, um coração de cada vez. Você percebe, Alexandre, que é exatamente assim que Deus continua agindo? Cada vez que alguém compartilha uma mensagem de fé, cada vez que você comenta ou envia esse vídeo a alguém, a chama de Bereia volta a se acender. E talvez seja por isso que o Espírito Santo te trouxe até aqui hoje, para lembrar que a palavra ainda tem poder, que o evangelho ainda cura, liberta e transforma vidas. E que Deus ainda procura corações dispostos a examinar suas verdades com amor e reverência. O impacto de Bereia continua. E cada um de nós é chamado a carregar essa tocha, a luz da palavra, para um mundo que anda em trevas. Bereia nos ensinou que o evangelho não é um conjunto de palavras bonitas. É vida, é poder, é transformação. Aqueles homens e mulheres não buscavam fama nem reconhecimento. Eles buscavam a verdade e a encontraram nas páginas da palavra viva de Deus. Hoje, o Senhor te convida a seguir o exemplo deles, a não acreditar em tudo o que ouve, mas a conferir nas Escrituras, a abrir o coração e deixar o Espírito Santo te conduzir a toda a verdade. E se essa série tem tocado o seu coração, saiba, Deus tem usado cada episódio para te lembrar que Ele continua agindo, nas cidades, nas histórias e nas pessoas. Bereia foi um marco de fé e discernimento, mas a jornada não termina aqui, porque o Evangelho seguiu adiante. E no próximo episódio, nós vamos até Atenas, a cidade do conhecimento e da filosofia, onde Paulo se levantou diante dos sábios e proclamou o nome do Deus que eles não conheciam, o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. Prepare-se, porque o próximo capítulo da nossa jornada pelas cidades da Bíblia vai te emocionar profundamente. Antes de encerrar, deixe seu amém nos comentários.
Curta, compartilhe e inscreva-se, porque cada gesto seu ajuda o YouTube e o TikTok a levarem a palavra de Deus para mais pessoas. Juntos, somos parte do mesmo propósito: espalhar a luz do Evangelho.